Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, trazendo a continuação da resolução das questões do terceiro ano do ensino médio do Provão Paulista Seriado de 2025. Estou resolvendo as questões do caderno azul, lembrando que também teve o caderno laranja, o qual irei resolver num futuro próximo. Aqui, neste vídeo, resolveremos as questões de número 13, 14 e 15. Muito bem, siga meus bons, vamos lá. Aí está a questão 13. A tabela mostra o número de brasileiros morando em alguns países da Europa no ano de 2023, segundo dados obtidos pelo Ministério das Relações Exteriores. Com base nas informações apresentadas acima, o número de brasileiros que moravam em Portugal correspondia aproximadamente a quantas vezes o número de brasileiros que moravam no Reino Unido? E aí você tem as 5 possíveis alternativas. Muito bem, aqui está a questão 13 novamente, miniaturizada para nos basearmos. E aqui tudo o que será preciso é aplicarmos o conceito de razão e proporção. Basicamente, será a aplicação do conceito de razão e proporção entre duas grandezas, que aí estão relacionadas através dos países. Muito bem, o método de resolução é relativamente simples. Identificar os dados relativos às duas nações citadas no enunciado, aplicar o conceito de proporção aos dados identificados no primeiro passo. Bom, aí é simples, como já mencionei, está bem tranquila essa questão da prova paulista. Tudo que você tem que fazer é tomar cuidado aqui para destacar a informação que importa, né? Repare que no enunciado ele pergunta: o número de brasileiros que moravam em Portugal correspondia aproximadamente a quantas vezes o número de brasileiros que moravam no Reino Unido, né? Então, basicamente, ele quer saber quantas vezes este valor é maior do que este. E para você resolver esse tipo de questão, novamente, basta aplicar o conceito de proporção, tá? Em outras palavras, se eu chamar aí essa tal proporção de R, né? Por que R? R de razão. Razão, proporção são sinônimos. R, tudo que eu tenho que fazer é pegar a quantidade de pessoas que moravam em Portugal na respectiva data, né? Na época aí, em 2023, e divido pela quantidade de pessoas, de brasileiros, que residiam no Reino Unido, 230 mil, né? Claro que são valores bem aproximados, tá? Se você fizer esta conta, você vai chegar no valor aproximado de 2,23, o que automaticamente já nos mostra a alternativa correta. Pronto, simples e direto, sem enrolação. Razão e proporção, basicamente é esse tipo de conta que você faz. Volta lá no enunciado e você assinalaria, neste caso, espero que você tenha feito isso, a letra E. Prontinho, resolvido. É isso, simples assim. Vamos à próxima questão. Muito bem, chegamos à questão 14. Ana, Bianca e Cíntia combinaram de assistir a um filme nacional em uma sala de cinema de sua cidade. Elas se organizaram da seguinte forma: Ana comprou os 3 ingressos, pagando um valor total de R$60. Bianca comprou 3 pipocas, pagando um valor total de R$45. E Cíntia comprou 3 refrigerantes, pagando um valor total de R$21. Após o filme, elas decidiram dividir igualmente todos os custos. Ao final, para que todas tenham o mesmo custo, quanto Cíntia deve transferir para Ana e para Bianca. E aí embaixo, novamente as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos lá? Aí está novamente a questão para nos basearmos. Quais são os conceitos aqui cobrados? Basicamente 2, estatística básica e proporção. Quais são, dentro desses conceitos, os critérios? Aplicação do conceito de média aritmética, simples, né? E aplicação do conceito de proporcionalidade. Muito bem, método de resolução, passo a passo. Primeiro passo, calcular a soma total dos gastos. No segundo, vamos dividir o valor total por 3. No terceiro, calcular a diferença entre os valores individuais gastos e a média obtida. E no quarto passo, redistribuir os valores em função dos gastos de cada pessoa. E aí a gente vai descobrir quanto que a Cíntia tem que transferir para a Ana e para a Bianca. Isso aqui você pode utilizar no dia a dia quando sair com os colegas, os amigos e afins. Perfeito? Bom, vamos lá então. Primeiro passo, calcular a soma total. Aqui é simples, né? Basta você somar aí os 3 valores dados no enunciado. Então você vem aqui e soma os 3 valores.
vou chamar esta soma, sei lá, de S, chama de qualquer coisa só para dar um nome, né? Então, quanto vale a soma total? Nada mais é que os 60 reais gastos pela Ana, 60 reais, mais os 45 reais gastos pela Bianca e, finalmente, o que a Cíntia gastou, 21 reais. Né? Se você fizer esta soma sem muito esforço, você vai ter ali 105 mais 20, 125, 126 reais. Esse foi o gasto total das três neste dia aí de filme, né, de cinema, tá bem? Então tá aí o primeiro passo, simples assim, sem nenhum segredo, tá bom? Segundo passo, basta dividir isso por 3, né? Então eu vou dividir este valor por 3, tá bom? Aí quando você faz isso, você tem a média, né? Então eu vou chamar de M só para dar nome aí, só para ter algum critério nominal. M nada mais é, se eu quiser ser bem formal, né? Eu pego aqui o S e divido por 3. Nem precisa fazer isso na prática, basta aplicar direto o conceito. Então você tem 126 dividido por 3. Se você fizer essa conta com muito amor e cuidado, você chega em 42. Pronto, tá aí minha letra linda indicando o resultado. 42. Quem já segue aqui as resoluções que eu faço no canal aqui do YouTube, já sabe que a minha letra é uma das mais bonitas de toda a internet. Muito obrigado. Pronto, segundo passo feito, 42. Terceiro passo, agora você calcula a diferença entre os valores individuais e a média aritmética, né? Então vamos começar ali pela Ana, né? Quanto a Ana, vou chamar de A aqui, ó. Quanto a Ana gastou? Ela gastou, né, 60, certo? Ela gastou 60. 60, e aí você subtrai a média que cada um teria que ter gasto, e você vai descobrir que a Ana gastou a mais 18 reais. Muito bem. Se você fizer o mesmo para, ponto e vírgula aqui para separar, se fizermos a mesma conta para a Bianca, chamar só de B, então ela gastou ali 45, enquanto todas deveriam ter gasto 42, o que significa, basicamente, que a Bianca gastou a mais 3 reais. E finalmente, fazendo aqui embaixo por falta de espaço, se você fizer o mesmo critério para a Cíntia, ela gastou apenas 21 reais, quando deveria ter gasto 42 reais. E aí você nota que ela está devendo, daí o sinal negativo, 21 reais no total aí para equalizar a conta. Prontinho, né? Então a Ana gastou a mais 18, a Bianca gastou a mais 3 e a Cíntia gastou a menos 21 reais. Agora fica fácil você redistribuir o valor, né? Que é o quarto passo. Você redistribui os valores em função dos gastos de cada pessoa. Aqui está tranquilo, né? Aqui está direto. Por quê? Porque você nota que dos 21 que a Cíntia deve, 18 tem que ir para a Ana e 3 tem que ir para a Bianca, tá legal? Então se você fizer essa redistribuição, né? Você tem aqui da Cíntia, então você redistribui aqui 18, você devolve 18 reais ali para Ana, e aí a média dela fica em 42, e se você pagar 3 aqui para Bianca, a média dela também vai para 42, né? Então todo mundo fica aí com média de 42 reais gastos neste dia de cinema, tá bom? Prontinho, é só fazer isso, por isso que esse terceiro passo é fundamental. Pronto, resolvido. Você volta lá no enunciado e, naturalmente, né, feito tudo isso, você descobre que a alternativa correta é o item C. Pronto. Questão 14, devidamente resolvida. Vamos à próxima questão. Aí está a questão 15. Uma empresa de marketing possui uma equipe especializada na criação de memes para impulsionar a divulgação das marcas de seus clientes nas redes sociais. Essa equipe, formada por 3 pessoas, é capaz de produzir 9 memes em 6 dias. Devido a um aumento repentino da demanda, a empresa precisa entregar 48 memes em 8 dias e, por isso, contratará novos funcionários.
Considerando que o rendimento dos funcionários permanece constante, quantos funcionários a mais serão necessários para cumprir essa nova tarefa? E aí você tem as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos lá. Aí está novamente a questão. Aqui nós utilizaremos com certeza a regra de 3 composta, tá? Ou seja, aplicação direta da proporção com 3 ou mais variáveis. Muito bem. Método de resolução simples. Primeiro passo, organizar as variáveis em direta e inversamente proporcionais. Montar as frações correspondentes baseado no primeiro passo. E aplicar a resolução de igualdade entre frações. Aí você resolve a montagem das frações. Muito bem, façamos passo a passo. Primeiro passo, organizar as variáveis. Para isso, utiliza-se, por conformidade, uma tabela onde você correlaciona as variáveis com a sua situação inicial e final. Perfeito? Então você põe a tabelinha aí, são 3 variáveis, pessoas, memes e dias. Você vai lá no enunciado, lê novamente com calma e vai completando com muito carinho e cuidado a sua tabela. Repare que ele fala aqui no enunciado que no início a equipe é formada por 3 pessoas. Então, sem sombras de dúvidas, você vem aqui e coloca o número 3. 3 pessoas, essas 3 pessoas produzem 9 memes num intervalo de 6 dias. Pronto, a situação inicial geralmente é completíssima, Tá aí, 3 pessoas, 9 memes, 6 dias. Devido ao aumento repentino da demanda, você vai precisar de mais pessoas. Por quê? Porque você vai ter que entregar agora, segundo o enunciado ali, 48 memes, tá? E você vai ter para isso 8 dias. Muito bem, sabendo disso, qual é a quantidade de pessoas ao final que você vai precisar? Eu vou chamar de X. Então aí está a organização das variáveis. É assim que você faz, por isso que a tabela ela é muito utilizada, porque ela é altamente intuitiva. Pronto, feito esse primeiro passo, eu vou mesclar agora o primeiro no segundo passo, que é montar as frações. E para isso eu vou observar a correlação entre as 3 grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcional. Para isso, você tem que trabalhar de 2 em 2. Então, primeiro eu vou verificar o que acontece entre as grandezas pessoas e memes. Não vou olhar para o dia agora, tá? Então, por hora, eu vou pegar em vermelho aqui e fazer análise, Qual é a análise que eu faço? Então, por enquanto, em vermelho, eu vou só analisar esse cara e esse carinha aqui. Tá legal? Bom, o que está acontecendo aqui? Quando você tem o aumento de 9 para 48 memes, se você estiver só olhando para a quantidade de pessoas, naturalmente você vai precisar de mais pessoas para dar conta disso, Então aqui eu esqueço o número de dias e só analiso o que acontece entre essas 2 variáveis. Quanto mais memes para produzir, mais pessoas eu preciso. Em outras palavras, você descobre que essas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Certo? E se elas são diretamente proporcionais, você monta as frações do jeitinho que estão ali. Tudo bem? Em outras palavras, 3 está para x, 3 está para x, assim como 9 está para 48. Olha que fácil. Tranquilo assim, Elas ficam montadinhas do jeitinho que estão ali. Prontinho, simples assim. Agora tudo que você tem que fazer é correlacionar as variáveis pessoas e dias, utilizando a mesma técnica. Então agora eu vou colocar aqui em verde, eu vou correlacionar número de pessoas com o número de dias e vou fazer a mesma análise. Esquece os memes por enquanto e você analisa aqui. Se você tem mais dias para realizar uma determinada tarefa, teoricamente você vai precisar de menos pessoas. Então, aqui a flechinha vai estar crescendo para cima, porque o x com certeza será menor que 3. Então, de novo, quanto mais dias, menos pessoas para fazer a mesma tarefa. O que é essa igualdade diz? O que essa relação diz? Que as grandezas, pessoas e dias são inversamente proporcionais. Em outras palavras, se você montasse a relação aqui no verdinho aqui, 3 está para x, você tem que inverter a fração que corresponde aos dias. Repare que a flechinha está apontando para cima aqui no 3. Está vendo aqui? Destacar aqui um círculo aqui. A flechinha está apontando para cima no 3. E aqui no número de dias ela está apontando para baixo, para cima para baixo no 8. Então você tem que deixar esses 2 carinhas na mesma posição.
Como aqui na minha fração original o 3 está em cima, eu vou colocar aqui então o 8 em cima. Pronto. E aí, consequentemente, o 6 fica aqui embaixo. Prontinho. Essa, teoricamente, é a parte mais difícil de você resolver uma regra de 3, é fazer a montagem das frações correlacionadas. Repare que não tem segredo, né? É só praticar um pouquinho, tá? Pronto. Feito isso, você aplica a resolução, né? Você resolve. Aí vem a habilidade aritmética de cada um, né? Aqui eu vou montar de novo as frações. 3 está para x, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, né? Mas menos pouco capricho, um pouco mais agilidade. 9 está para 48, vezes, sempre vezes, tá? Aqui, o 8 está para 6. Perfeito? E aí, cada um resolve da maneira que achar melhor. Eu sempre vou prezar pela simplificação. Então, eu vou simplificar aqui as coisas. Ó, vou começar com esse 8 e 48. 48 dividido por 8 e 8 dividido por 8. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 6. Pronto. Agora, 9 e 6 são divisíveis por 3. Então, aqui fica 3 e aqui fica 2. Vejamos como é que ficaram as minhas frações após essa primeira simplificação. 3 continua para x, não fiz nada aqui. Isso é igual a 3 sobre 6 vezes 1 sobre 2. E se você fizer aqui novamente mais simplificações, daria para fazer, ou não, tanto faz, né? Se você simplificar novamente, você tem, por exemplo, aqui esse 3 simplificando com esse 3. E aí você vai ter que 1 está para x, assim como aqui em cima ficou, quando você simplifica ele por ele, fica sempre 1, né? 1 e 1, né? Então aqui vai ficar 1 vezes 1, que vai dar 1. E do outro lado, você vai ter 6 vezes 2, que é 12. Em outras palavras, você descobriu quantas pessoas vai ter ao final. Basta multiplicar em cruz aqui, né? Então, você faz aqui x vezes 1, que é x. 1 vezes 12, 12. Prontinho. Essa é a quantidade final de pessoas na situação. Lembrando, né? Ainda bem que a prova paulista não foi cruel, sacana, porque ela não colocou 12 em nenhuma das alternativas, senão muita gente ia errar. A resposta não é 12, é o quanto falta para 12. Lembre-se que no início você já tem 3, aqui ó, 3 pessoas. Se você já tem 3 e quer chegar em 12, a resposta, obviamente, serão 9 pessoas. Pronto, aí está a solução feitinha. Volta no enunciado e automaticamente você descobre que a alternativa correta é o item C, 9 pessoas. É isso, feito, resolvido, direto, é assim que faz. Novamente o convite, página no Instagram, professor Alex Moraes, várias questões, sugestões, dicas, vídeos, etc. Para quem está vendo o vídeo fora do YouTube, projeto no YouTube, Matemática e Física. Aí estão todos os vídeos com as questões resolvidas. Legal? Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo, fui!